bem-vindos a mais um episódio do OPMEcast, que a essa altura do campeonato já é o seu podcast quinzenal para se atualizar sobre este mercado de OPME, Medical Devices, o mercado da saúde suplementar como um todo. Se você gosta, se esse conteúdo agrega para você, vamos jogar o jogo na internet, porque isso é importante para nós aqui também. Curta, compartilha, deixa sua mensagem aqui embaixo. Parabeniza os nossos convidados que vieram aqui dividir conteúdo com a gente. Combinado? Bom, e hoje eu tenho orgulho de apresentar mais um formador de opinião deste mercado que nos presenteia com a sua presença aqui no OPMcast. É o Valdevir Aquino. Ele é Country Manager da Integra Life Sciences, mas aqui no Brasil conhecido como a Integra Life Sciences. Valdevir, bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco de conhecimento do setor. Tenho achado muito interessante as tuas entrevistas aqui, assisti todas que passaram por aqui. A maioria das pessoas eu já tive alguma interação. Muito bacana a iniciativa. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, aliás, antes da gente começar a gravar, você sabia o número do episódio e eu não. Obrigado Você vê que eu estou acompanhando. Pela audiência, fiquei muito feliz. E de verdade, né, Valdevir, com certeza todo mundo que vê aqui um corte nosso também vai te reconhecer. A recíproca é verdadeira porque você tem uma carreira muito extensa aí nesse setor da saúde. Queria que você compartilhasse, né, brevemente como foi a sua trajetória até o dia de hoje. Ah, tá bom. Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Comecei minha carreira já há muito tempo, já tenho mais de 35 anos de carreira aí no mercado, não só na área médica, né? São 25 de área médica no geral. Mas eu iniciei lá na engenharia, depois eu fui fazer um curso de pós-graduação na área de controladoria, na época que começou a surgir aquelas deficiências de SOX aqui no Brasil, a quebração das empresas americanas, né? Então eu vi uma oportunidade de trabalhar na área de finanças e fui fazer uma pós-graduação na área de controladoria, quando eu estava iniciando aqui ainda, bem lá no começo. E tive a oportunidade de ser controller, então. Entrei numa empresa na época, né? Eu trabalhava já numa multinacional americana, dentro da área administrativa, e migrei para Beiersdorf, na época BDF Nivea, né? Conhecida aqui do creminho da latinha azul. E eu fiquei lá por 10 anos. Então, iniciei minha trajetória lá na área financeira e tive meu primeiro contato com a área médica, né? Dentro da Beiersdorf, nessa época, na Nivea, existia uma divisão, né, que era de dermocosméticos, onde a gente tinha interação, né, então com a sociedade de dermatologia, com os médicos da área de dermato, e muitos congressos na área médica também, como patrocinador e tudo mais, né, apesar de ser uma empresa de consumo e não da área Aliás, médica. é um segmento que continua muito quente e Muito crescendo quente, muito. crescendo absurdamente. Para você ter uma ideia, eu trabalhei 10 anos lá. Quando eu entrei, a empresa ainda era pequena no Brasil, era um negócio de 17 milhões de dólares. Quando eu saí, 10 anos depois, era mais de 100. Para Olha, você ver o tamanho que crescia o negócio, né? eu diria Na que se área de tivesse que consumo. começar do zero hoje, eu iria ou para dermocosmético ou para o mercado pet. Aliás, Né? o PET, esses dias eu participei de um congresso, interessante você falar sobre É, isso, né? Que eu vim muito da área de cirurgia geral, esses últimos 16 anos, né, que eu tive migrando, né, da isso. Beiersdorf, eu fui para Medtronic, Foram né? 15 anos de Medtronic. 16, na verdade. 16. Só que quando eu comecei, aí ainda era uma empresa chamada Tyco Healthcare. Sim. Era uma empresa bastante grande que tinha uma divisão de saúde, né? Depois ela fez um spin-off, virou Covidien, né, por um certo tempo, e depois a Medtronic adquiriu, então, esse negócio. Então, eu passei muito tempo na área de cirurgia geral, né, dentro da Medtronic, Covidien e Tyco Healthcare, que é essa parte da diversidade da carreira aí, né, falando. Então, migrei para essa área, fui trabalhar bastante na área de operações, trabalhei em M&A, fiz 2 aquisições de 2 grandes negócios aqui no Brasil. Então, teve uma diversidade aí. Eu digo que a minha carreira, o pessoal costuma falar carreira em Y, né? Então, eu segui esse modelo aí. Comecei na área financeira, fui para a área de operações e nos últimos 5 anos mais focado na área de gestão, vendas e marketing. Então, eu consegui passar por várias áreas dentro da indústria de medical device como um todo.
Que é ótimo, né? E só para complementar, então agora quanto tempo na íntegra e qual que é o desafio atual? Agora eu tô há 6 meses, 6 6 meses. semanas na Ah, íntegra. super É recente. super recente, ainda tô aprendendo um pouco do negócio, né? A Íntegra é uma empresa americana também, né? Baseada ali em New Jersey. São 3 grandes divisões separadas, né? Uma divisão de neurologia muito forte, né? Que cresceu demais com o advento da aquisição da antiga Codman, da Johnson Johnson, né? Então, toda essa parte de válvula de hidrocefalia, estabilizadores craniais e aspiradores ultrassônicos para a área de tumores também, né? Que é uma tecnologia muito interessante, né? Uma outra divisão que a gente chama de Tissue Tech, que é mais a parte de pele, né? Pele e parede abdominal. Então, tem algumas telas para hérnia e algumas de reconstituição celular. E uma terceira área que é gigantesca também em termos de tamanho de mercado e que ainda a gente está tateando aqui no Brasil, né? Que é uma área de instrumental cirúrgico. Ou seja, para qualquer tipo de instrumental, para a área cirurgia aberta, laparoscópica, odontologia, oftalmologia, tem uma linha muito completa de instrumental cirúrgico também. Interessante, né, Valdever? Porque a Íntegra, uma empresa tão consolidada e top, né, em tecnologia, em liderança de mercado, e só um parêntese, a Uhum, gente, como LogMed, já fizemos logística da Codman no passado, uhum, e eu digo, que área difícil. Como você tem que ter controle do negócio na Neuro. uhum, Para você consignar o tamanho certo, para você não se perder com estoque consignado, para você ter uma logística eficiente realmente sim. para ter o produto na hora certa, nas grades certas. Uhum, É um desafio logístico essa área. Mas voltando à minha pergunta original, a Íntegra, uma empresa, creio que de bilhões lá fora. uhum. E aqui no Brasil, engatinhando. Seu desafio agora na Íntegra é realmente trazer um pouquinho do que ela tem lá fora na magnitude que ela tem lá fora aqui dentro do Brasil. Você estava comentando que hoje são 3 funcionários e Isso. você entrou com a missão agora de transformar o negócio. É uma empresa ainda assim pequena aqui no Brasil, né? É uma empresa de 1,5 bi global, são mais de 3.000 funcionários espalhados aí pelo mundo inteiro, Olha né? como no Então, Brasil ainda tem oportunidade. no Brasil ainda tá muito pequeno o negócio, né? Comparado com o tamanho de mercado que existe, né? O potencial de mercado que existe, ainda é um negócio, diria, que está engatinhando, né? Então começou a tatear o mercado agora, né? São 3 distribuidores hoje somente, eles importam direto, não tem nenhuma operação direta, somente indireta através de distribuidores, basicamente um para cada linha de negócio, então um para neuro, um para tissue tech e um outro para a área de instrumentais cirúrgicos, né? E a ideia é expandir um pouco mais, né? Presença no Brasil, como você sabe, o Brasil é um país continental. Dificilmente um único distribuidor consegue atender todo, né, o território brasileiro. Então, tem um desafio aí de reconstruir a parte de distribuição, né, e rever o modelo de negócio para um negócio mais híbrido, né? Algumas linhas de negócio realmente não dá mais para ficar indo via distribuidor, subdistribuidor, né? A pressão sobre custos na área de saúde vem muito forte nos últimos anos, né? Como você sabe, as fontes pagadoras aí com prejuízos violentos, hospitais com cash flow afetado, longos prazos de pagamento. Isso exige também da indústria mudar um pouco mais o seu posicionamento, né? E se adaptar a esse modelo de negócio que vem se mostrando aí para o nosso A país, né? gente com certeza vai usar a sua experiência para falar mais sobre isso também nesse episódio. Uhum. E um ponto importante que você me disse, até que era uma unidade de negócio que eu não tinha conhecimento, dos instrumentais. Isso. Hoje, como operador logístico, eu tenho o privilégio de conseguir ter uma bandeira branca e ver o movimento de várias indústrias ao mesmo tempo e ser um conectador, muitas vezes, de boas práticas entre elas, Uhum. ou entre elas e os hospitais. E eu realmente, pegando carona no que você falou, hoje com a pressão de custo, você tem a figura do distribuidor no Brasil que é importantíssimo. Sim. Mas, dependendo do produto, dependendo da tecnologia, dependendo do custo deste instrumental ou de um equipamento, se você precisa de um equipamento, Uhum. se torna inviável. Sim. Se você já larga vendendo o equipamento ou instrumental para o distribuidor, o payback já não se garante. Uhum. Eu vejo muitas indústrias comodatando, alugando instrumental e equipamento para tentar ajudar um pouco o fluxo de caixa do distribuidor. Uhum.
Você enxerga também nessa unidade de negócio de instrumental um potencial de negócio que eu enxergo? Porque o instrumental, o equipamento, ele é um grande potencializador do negócio, né? Quanto mais equipamento, ou quanto mais você girar o seu instrumental, mais cirurgia você faz, mais procedimento você faz, Sim. só que ao mesmo tempo tem essa questão do custo. Uhum. Você enxerga que o comodato, o aluguel, outras formas de negócio também são viáveis para ajudar, de repente, o canal indireto, já que você hoje é 100% canal indireto? Eu acredito que sim, Danilo, porque o mercado é diverso, né? Então você tem aqueles clientes que a gente chama clientes A, clientes B, C, você tem o mercado público, né? Nem todos os hospitais, não existe uma solução única, né, para todo o mercado. Então acho que a indústria, né, ela tem se reinventado nesse modelo de negócio, né, para atender todas as demandas e necessidades de cada tipo de setor, né? Então, um hospital um pouco com um budget mais reduzido, que não tem condições de, né, de trabalhar a parte instrumental, sim, claro, existe a possibilidade de aluguel, comodato, consignado, né, todos esses outros modelos de negócio que não só a venda, né, como a gente via no passado, né. Aliás, a gente teve muita experiência com isso durante a pandemia, né. Eu, sim, eu conheço muita gente no mercado, por exemplo, né, que na época que estava faltando UTI, né, para tudo quanto é lado por conta do problema da pandemia, o cara cresceu pra caramba, porque ele começou a juntar equipamento e alugar a UTI inteira para o hospital, ou seja, pegou ali de surpresa o hospital que não tinha dinheiro para investir, então alguém da indústria viu esse modelo de negócio interessante e começou a criar a UTI, né? Então, ou seja, ele ajudou a salvar milhões de vidas, né, com uma mudança no modelo de negócio. Então, realmente, eu acho que não existe uma única fórmula, né, de você colocar o seu produto no mercado. Então, qualquer outro modelo de negócio que não a venda, o comodato, o aluguel, ou consignado, qualquer outro tipo de coisa, ele ajuda também a impulsionar e criar sua marca, né? Mas, Valdemir, bom você falar isso, porque em vários episódios a gente comenta como eu posso te dizer, dos incentivos trocados. Ou seja, a indústria ela tem como obrigação, como missão, propósito, fomentar o canal, fazer o produto dela chegar com a maior capilaridade possível. Só que dentro da indústria você tem uma série de metas, objetivos comerciais que muitas vezes obrigam sim os times de venda a bater aquela meta, a fazer um sell-in mais agressivo na distribuição, ou fazer uma venda de equipamento, porque também está na meta a venda de equipamento. Do outro lado, você tem o comprador do convênio, do hospital, que por mais que você mostre ali um estudo de custo-benefício, a meta dele é mensal, ele não pode estourar aquele budget. E aí tudo isso que a gente conversa da melhoria da saúde suplementar não acontece, porque no final do dia o vendedor tem que bater a meta para ganhar o bônus e o comprador do outro lado não pode comprar nada mais caro porque tem que manter o budget. Uhum. Como que você enxerga então esses incentivos cruzados, esses incentivos conflitantes? E na sua opinião, agora que você tem aí na mão, né, uma nova missão na íntegra de realmente crescer essa empresa no Brasil, você faria algo diferente? Você acha que na sua posição hoje de country manager, você tem autonomia ou você faria algo diferente do que você já fez na sua carreira anterior para potencializar e diminuir esse tipo de conflito? Cara, assim, é difícil, né? Porque o setor saúde, né? Eles são vários stakeholders que a gente fala dentro do Uhum. sistema, né? Não adianta só um lado ter uma boa vontade de querer mudar, né? Hoje eu acho que aqui no Brasil, principalmente, né? A gente tem uma deficiência de informação, né, Danilo? A gente muitas vezes, né, a indústria ela se tranca lá no escritório com meia dúzia de executivos, né? Nossa, o Brasil, 212 milhões de habitantes, não sei o quê, não sei quantas cirurgias. Puta, vamos invadir esse mercado e colocar nosso produto lá, que a gente tem um espaço enorme. Mas a gente precisa também conversar com o outro lado, né? Como você falou. Então, a gente tem as fontes pagadoras numa situação financeira complicada. A gente passou por uma pandemia, muitos hospitais ainda estão se adaptando a essa situação aí, né? De recompor fluxo de caixa e tudo mais, né? Como a gente comentou. Então, assim, ideias a gente tem muitas, todo mundo tem várias ideias, né? O difícil é sentar todo mundo na mesa, né? E negociar para que seja uma solução ganha-ganha para todos, né? Eu acho que esse é o ponto mais difícil hoje em dia na saúde. E eu vejo assim, muito fórum das indústrias.
muito fórum dos hospitais, muito fórum das fontes pagadoras. Mas ali você está na sua bolha, É. dividindo os mesmos problemas e só reforçando os seus vieses. Uhum. Ou mistura esse povo aí para começar a discutir o que você falou, ou a gente vai continuar mantendo esses clusters isolados. E é muito Sim. interessante aqui o OPMcast, por ser um ambiente neutro, Uhum. você vê essa diferença. Então o convênio fala assim: espera aí, mas a indústria traz uma tecnologia muito cara, que não traz tanto benefício assim, aumenta a minha conta, não me envolve no processo, Uhum. não me leva para entender a tecnologia, e aí isso depois quer que eu pague a conta. Uhum. E eu percebo que muitas vezes o convênio ele quer ser sim convidado para entender essa falta essa aproximação, Sim, né? sim. Como é que hoje então a Íntegra tendo produtos top de linha, e você sendo um country manager, e tem muita gente em começo de carreira que nos assiste também. Qual que é a sua maior missão, né, como country manager? Eu Uhum. sento numa cadeira de uma empresa de B, só que aqui no Brasil tem 3 pessoas, um regulatório, Uhum. um Um vendas vendas, e um ADM aí. e mais eu ainda. Agora somos 4. 4 com você. É. Como que um country manager de uma empresa como a Íntegra pensa, estrutura o seu negócio? Uhum. Sentei na cadeira, como eu organizo o meu crescimento? Uhum. Eu acho que primeiro priorizar, né, as linhas de produto, onde vai. Você acabou de falar uma coisa muito interessante, né, a parte de equipamento de capital, por exemplo, né. No passado todo mundo vendia equipamentos, né, era compra, venda, passa para o distribuidor, distribuidor revende e tudo mais. Hoje em dia esse espaço ficou cada vez mais curto, então os hospitais não conseguem mais disponibilizar muito dinheiro para colocar uma nova tecnologia, a indústria participa em vários aspectos nessa disseminação de novas tecnologias, né? Então você vai lá, coloca um equipamento em comodato, deixa lá para o cara consumir os descartáveis, etc., né? Então, o hospital não tem que fazer aquele investimento. Você levando isso também para as fontes pagadoras, né, como um benefício, né, de que aquilo vai ajudar o paciente no final, eu acho super importante. Então, até na minha época de Medtronic, né, vou te falar que a gente tinha, sempre quando tinha um lançamento assim importante, a gente trazia as fontes pagadoras. Tinha uma gerência específica, uma diretoria específica de relacionamento com fontes, justamente para isso, né? Olha, estamos trazendo essa tecnologia aqui, a gente vai encaixar no rol para esse tipo de coisa. O que que vocês veem? Como vocês Uhum. acham? Porque muitas vezes isso pode ser o que a gente chama né, um roadblock, né? Você não consegue levar o teu produto porque a fonte pagadora não compra, né, esse reembolso ou essa tecnologia como um benefício para o paciente na ponta, né? Então, acho que a gente precisa fazer isso, precisa, como eu falei, unir forças, precisa sempre discutir com a fonte pagadora, não só com o hospital, apesar de que a meta está lá, como você falou, a gente vive nas nossas bolhas, tem que entregar o número, mas se você não fizer isso como um trabalho de base, né, o teu trabalho fica muito de curto prazo. Então você vende, compra, vende, compra, vende, compra, fica ali, atinge o budget, não sei o quê, entreguei o número, passou o trimestre, nossa senhora, parece que o dia 1 do trimestre que vem, né, é aquele negócio de você recomeçar tudo de novo. Eu acho que precisa ser um trabalho mais de longo prazo. Então, o que me atraiu nessa posição para a íntegra agora de curto prazo foi exatamente isso. Reconstruir um negócio baseado, né, na situação que o mercado se encontra hoje, mas com uma visão de longo prazo, não com uma visão só de curto prazo para entregar o budget. Lógico, né, o resultado é super importante, né, não tem como a gente fugir ou esquecer que isso existe. E essa sua experiência na íntegra, a gente tava até falando antes de entrar aqui na gravação, que falei, poxa, Valdevir, que ótimo ouvir, porque você vai ter o melhor dos dois mundos. Você tem a flexibilidade, a velocidade, às vezes, de uma startup, mas você também tem a robustez de processos e budget de uma multinacional para fazer um negócio crescer. Que é um pouco ao contrário da sua vivência de 16 anos na Medtronic, onde você já contou aqui brevemente que você veio de Tyco, Covidien, Medtronic, a maior empresa medical device do mundo, né, em termos de faturamento, aí rivaliza com 2 ou 3 pelo topo, Uhum. onde você já tem um processo bem definido, uma hierarquia bem definida e, obviamente, a sua flexibilidade e autonomia é menor. E a nossa primeira interação profissional foi exatamente nesse momento, Uhum. né, onde a Medtronic tinha um projeto de desenvolvimento de canais, onde Uhum. ela estava desenvolvendo novos distribuidores e também novos operadores logísticos Sim. para atender o canal direto. Como se deu esse projeto, né? Como você participou dele?
Qual que é a sua visão do canal indireto e direto para o Brasil? Uhum. Não, então, como eu falei, eu não acredito num negócio 100% direto e também não acredito num negócio 100% indireto, né? Eu acho que o negócio híbrido é o melhor que a gente pode ter, né? Para dependendo da linha de produto ou do tipo de negócio que você vai atender. Você estava falando de equipamento, né? Então, equipamento é uma coisa que hoje em dia a maioria das empresas grandes que têm equipamento de grande porte, elas já não estão mais vendendo equipamento através da distribuição, coisa que acontecia no passado, né? Então, é uma mudança de conceito. Mesmo que a empresa seja 100% indireto, existe uma parte, né, do negócio, não 100%, que ela tem que fazer um modelo híbrido aí, né, para poder atuar. Então, a Medtronic, nessa época, né, quando ela se ajuntou lá com a Covid, a Medtronic se tornou um monstro, e aí a gente também viu essas oportunidades, né? Ou seja, como é que a gente consegue participar um pouco mais direto de algumas contas importantes? Como é que a gente consegue tirar uma parte do portfólio onde a gente vai mais direto? E como é que a gente consegue impulsionar aquele lado mais indireto de um material que precisa chegar mais rápido na ponta e que o distribuidor e o operador logístico são super importantes, né? Porque eficiência no nosso mercado, ela, você sabe, né? Os hospitais também são desorganizados. Muitas Sim. vezes eu cheguei em épocas de receber ligação de médico, falar assim: ó, o paciente está aberto aqui, traz o produto agora, senão o paciente vai morrer, tipo, ameaçando, né? Então, é uma coisa difícil, porque muitas vezes para eles também, eles têm a dificuldade de planejar. O cara não sabe no dia de amanhã se vai chegar, sei lá, vamos chutar aqui um negócio assim, um acidente de ônibus que vai chegar Exato. 40 pacientes às 8 horas da manhã para fazer 32 cirurgias naquele hospital. Então, essa coisa não dá para prever, né? Então, muitas vezes tem essas disrupturas. O hospital não tem também o estoque, espaço Uhum. suficiente para armazenar tudo para todas as empresas. Então, a logística eficiente, né? Ela é muito importante. E o distribuidor tem um papel assim fundamental no que a gente chama ali de last mile, né? Ou seja, ele está próximo da conta, está próximo do hospital, alguém liga, ele consegue levar e entregar em 1 hora, 2 horas, meia hora, que para, né, para a gente, para salvar uma vida, é o propósito que a gente tem nessa indústria, né? E eu digo sem medo que muitas vezes o nosso segmento, o PME, ele tem uma série de ineficiências. Sim. E a LogMed mesmo, ela tem várias unidades de negócio que trabalham nessas ineficiências, que é o centro de serviço compartilhado, que é o Customer Service, Hum, auditoria de consignado, gestão de equipamentos sensíveis, que é uhum. exatamente isso, é funcionar em cima de uma ineficiência porque alguma vida precisa ser salva ali e hoje os processos ainda capengam, tem muita questão manual envolvida. A gente está falando de aí de mais de 50 portais de convênio para você fazer cotação. É Uhum. insano você pensar Sim. nisso. 50 portais com processos diferentes, né? Então, tudo isso carrega uma ineficiência. Mas, o principal, o hospital também tem uma ineficiência muito grande, porque e já tivemos aqui pessoas de hospital. O que, que o hospital precisa fazer? Atendimento ao paciente. O Uhum. core é o atendimento ao paciente. Uhum. O back-office, muitas vezes, fica para depois. Então, a logística do hospital sofre, o almoxarifado sofre, o administrativo sofre, o Uhum. hospital não tem informação, muitas vezes, para lidar com esse tipo de né, capacidade administrativa. E Uhum. aí você tem um elo fraco da cadeia que gera uma ineficiência, uma série de urgências Uhum. que a indústria tem que cobrir Uhum. o buraco. Uhum. Como é que você vê, então? Aí eu acho que tem dois pontos importantes diante disso. Tem gestor que senta aqui e fala que adora o consignado, que é uma forma de ganhar mercado. Uhum. Tem gente que abomina, fala é o jeito mais fácil de perder dinheiro. Uhum. Como que você vê o estoque consignado hoje, essa prática? Olha, eu acho que é importante, né, para materiais, por exemplo, né? Vou te dar o exemplo lá da Medtronic no passado. Então, na parte de cirurgia geral, né, se você não tiver um estoque consignado em alguns hospitais que tem grande volume de um determinado procedimento, o hospital pode parar. Uhum. E se ele parar um centro cirúrgico, às vezes um centro cirúrgico parado 2, 3 horas, também é prejuízo para o hospital. Ele precisa ter essa eficiência lá, né? E muitas vezes, né, tem o mesmo operador logístico. Imagina, você está lá, né, em São José dos Campos, às vezes você opera para uma grande empresa e tem que entregar um produto lá em Bauru. Nem estou falando que é tão longe.
Mas, cara, às vezes, né, para você cruzar a cidade com um caminhão, chegar lá, entregar, vai demorar 6, 7, 8 horas. Isso pode, né, você perder uma vida. Sim. Então, o consignado, em alguns casos, eu acho que ele é eficiente, sim. A gente precisa continuar com esse modelo de negócio e criar maneiras, né, de ter melhores controles. Aí você estava falando, a indústria, normalmente, ela precisa cuidar do core business dela, né? Então, por isso que ela precisa usar especialistas nessa área, né? Então, como você formou, né, lá no passado, uma certa especialidade no teu negócio para controlar consignado, a indústria muitas vezes não olha para isso. Então, ela precisa trazer alguém com expertise no negócio para ajudar ela, né, a fazer uma boa gestão do material. Então, eu sou a favor do material consignado, sim. Tá. E o papel do vendedor nisso tudo? O vendedor que é protagonista, né, dessa geração de demanda, de fazer acontecer, mas que antes tinha um papel ainda mais crucial na influência do decisor, né? O Uhum. trabalho com o médico era fundamental, a educação continuada do médico, o atendimento dentro do centro cirúrgico para demonstração, para auxílio. Mas hoje, com as fontes pagadoras, muitas vezes tomando o controle dessa cadeia, empacotando produtos, congelando preços, o vendedor muitas vezes ele se vê refém, né? Ele tem o médico, ele consegue ajudar o médico, mas ele não consegue mais influenciar, talvez, na geração de demanda como antes era feito. Uhum. E ele se torna um vendedor mais plural, é um vendedor que tem que entender de hospital, não de médico. Como é que é a sua visão disso? Eu acho que assim, o vendedor mudou muito também, né, do passado para hoje, né? A gente, acho que alguém já até falou aqui sobre essa questão da venda mais, né, venda mais técnica do passado para uma venda mais conceitual hoje em dia, né? Essa mudança de conceito do vendedor. Então, acho que o vendedor precisa estar presente em todos os lados, né? Quando a gente coloca um vendedor para atender uma conta, a gente espera que ele conheça, né, todos os stakeholders dentro daquela conta, para que ele consiga costurar isso também, né? De verdade, eu também acho que o médico cirurgião perdeu muita força, né, no processo decisório, né? No passado, né, eu acho que o médico tinha muito mais força para chegar e falar, não, eu só uso esse produto ou essa tecnologia. E eu acho que isso é bom para hoje em dia, viu, Danilo? Porque no passado também a gente sabe que tem muito médico que utilizava, porque sempre tinha aquela questão do eh, patrocínio de congresso, mandar Uhum. para não sei onde, é o que opinion leader que ganha um dinheiro, né, com um contrato de preceptoria e etc. Então, eu acho que isso diminuiu também um pouco, né, essa questão, o compliance melhorou muito nos últimos anos, né? Essa questão acabou diminuindo. Essa consolidação dos grupos também, né? Muita gente se consolidando e tentando colocar um processo mais, vamos falar, padrão, né? Dentro das contas que ele controla. Grupos aí hoje com 20, 40, 80 hospitais, né? É difícil você manter o mesmo padrão de atendimento em todos eles. Então, eu acho que é importante, né? O vendedor estar preparado para essa mudança, não ser só esse cara que fica dentro do hospital, igual você Tirador de falou, pedido. tirador de pedido, assim não funciona. Ele precisa estar muito mais tecnicamente, hoje em dia, preparado, né? Então, precisa conhecer do produto, precisa muitas vezes conhecer do procedimento, né? Para ele poder conversar com o médico ou com a enfermeira, né? Ou com o tomador de decisão ali naquele processo, porque o cara de compras também, como você falou, ele tem o budget dele lá, ele precisa reduzir, mas quando você tem essa conversa e você enxerga valor lá na frente, e o vendedor tem esse papel fundamental, ele está todos os dias lá no hospital, né? Então, acho que essa mudança é importante para o O vendedor. vendedor virou um gestor, né, da conta. Gestor, com Ele tem que saber o certeza. faturamento pendente dele naquela conta, ele tem que saber Sim, o estoque consignado dele naquela conta. Não é só vender, é vender, fazer o acompanhamento do faturamento e receber. sim. Tem que apoiar todas as áreas, né? Exatamente, é o vendedor consultivo que a gente está falando, né? Não só aquele transacional do passado que só tirava pedido. Hoje ele precisa ter informação da conta. Se ele vai para uma reunião ou vai para dentro do hospital, ele precisa saber quanto tem de consignado, quanto que o hospital está vendendo, se ele está pagando, se não está pagando, se o hospital tem alguma deficiência até para levar para a empresa, ó, esse hospital aqui, Uhum. antes do fato acontecer, né? Não só pensar, eu sei, ele tem a meta dele, ele tem que vender, né? Tudo de novo, né? A bolha existe. Mas quanto mais integrativo, né, ou participativo é esse processo do vendedor junto com a gestão, melhor para todos, né? Melhor para o hospital, melhor para o vendedor e melhor para o gestor também. Agora você tocou num ponto importante, que são as consolidações.
Vindo para cá, eu li uma notícia que a Redditor vai investir 7,5 bilhões nos próximos anos para expansão de leitos. Uhum, É muito dinheiro, demonstra ainda mais, né, um crescimento desse império que se chama Redditor, uhum, e outras consolidações menores vêm acontecendo. A gente vê exatamente isso. O mercado da saúde suplementar entrou num modelo comercial que começou a ficar ruim para todo mundo. Quem é grande se junta, uhum. ou consolida para ter mais poder de barganha, e isso gera efeito rebote. Sim. Na sua opinião, qual é a causalidade disso, né? E quais serão as consequências para todos os stakeholders, vamos dizer assim? Eu acho assim, bom e ruim, né? Como tem todas as coisas, Uhum, tem um lado muito bom, né? Que é essa questão da negociação, de você estar mais presente junto com aquele grupo como um todo, né? Ser um parceiro realmente de negócio para ele, não só um sim. fornecedor, né? Mas também tem esse lado ruim, né? Que é o lado de verticalização muito completa, né? Então, esse caso de Redditor, por exemplo. O cara hoje tem plano de saúde, tem hospital, tem o médico. Basicamente, ele já tem quase que o Só não tem a paciente. indústria ainda. É. Ele só não tá na indústria, assim, tipo, daqui a pouco, né? Esse cara vai ver e vai falar, pô, será que esse negócio que é um consumo aqui para o hospital, que é um custo, para mim, eu não posso criar a minha marca Eu também Redditor? acho. A gente viu isso muito no consumo geral, né? Supermercado é Então, assim. a É, marca Carrefour, a marca exatamente. Walmart, eles têm a marca deles, porque eles viram que só os fornecedores eles conseguiram trazer um volume de produção para toda a cadeia deles. E isso, basicamente, eu acredito que isso vai acontecer lá no futuro. Então, para alguns produtos que são de demanda de hospital, que a gente chama de custo, né? A gente estava falando outro dia, sei lá, luva, papel, Gaze. É gaze, verdade. essas coisas mais comuns do dia a dia que pode parar um hospital. Pô, por que que o cara não pode ter, né, uma indústria produzindo para ele com a marca dele ali, com essa, né? Faz É, todo sentido. então a consolidação é boa nesse sentido, mas ela é ruim também do ponto de vista, né, da ponta lá do paciente, né? Porque o paciente também fica amarrado num plano de saúde, né, dentro de um casulo ali que ele não pode mudar. E a gente tem visto isso, muitos planos de saúde quebrando nos últimos anos. Se você olhar o histórico dos últimos 10 anos, acho que a gente passou de 800 e tanto para 600 e tanto, ou seja, 200 planos de saúde ou foram consolidados ou quebraram. Então é um número bastante significativo, né? Olha, interessante. Se o pessoal aí da Redditor não pensou, você acabou de dar uma baita ideia de marca própria em consumo, mas faz todo sentido você ter uma Gaze, Uhum. uma paramentação, quem sabe, né? O Sim, pessoal tem que fazer conta aí, mas é. é algo que continuaria uma verticalização na cadeia. E Uhum. sobre plano de saúde, interessante você citar isso, Valdemir, porque há 6 meses atrás eles estavam com os financials terríveis, né? Uhum. Estavam fazendo dinheiro com receita financeira. Sim. Aí agora, recentemente, todos responderam com resultados muito melhores, ou seja, o plano de saúde com retenção de fluxo de caixa, com apertando ali nas glosas, apertando o custo da cadeia, eles conseguiram se organizar. Obviamente, isso causa um efeito na cadeia que é a indústria distribuidora aí com um ciclo de recebimento super alongado, né, 200 e poucos dias para receber, Uhum. causa essa complexidade. Eu tenho falado muito de previsibilidade. E aí eu queria a sua opinião como executivo sênior para entender a viabilidade disso, até onde é viável, até onde é utópico. Eu vejo muitas iniciativas e eu imagino que poderia ser algo do tipo Medtronic, Johnson Johnson, Abbott, Stryker, os grandes formadores de mercado. Senta com uma Redditor, senta com uma Mil e fala assim, vamos fazer um acordo corporativo? Eu te vendo a esse preço, você me paga em 60 dias? Uhum. De um lado se dá preço e no outro te dá. Então, a fonte pagadora e o hospital tem previsibilidade no custo e a indústria tem a previsibilidade do recebimento. Você acha que é por aí ou o caldo é mais embaixo? Eu acho que o caldo é mais embaixo, não é só isso, né? Isso não. As empresas competem no mercado, né? Então, como você falou, uma querendo tirar o espaço da outra, né? Uhum. Então, sei lá, a Johnson tá lá na Redditor, aí a Medtronic chega lá e dá uma condição especial, baixa preço, não sei o quê, faz um acordo. No fundo, ela quer tirar a Johnson de lá e quer ter o produto dela dentro daquela conta importante, né? Mas eu não vejo que seja só por aí, né? Como alguém tem falado aqui também dentro dos podcasts, né? O cobertor é o mesmo, cara, né? Então, os planos de saúde conseguiram sim se recompor nos últimos 2 anos, como você falou, vem
dando uma receita um pouco melhor por várias iniciativas, né? Não só essa questão da glosa, a questão do longo prazo de pagamento, mas também eles aumentaram muito o plano de saúde na Muito. ponta para o consumidor, né? Então, nos últimos 2 anos, E todas as faixas etárias. todas as faixas. Então, teve aumentos aí de, sei lá, de 10 a Ah, 20% para todo mundo nos últimos 2 anos que tinha plano de saúde. Ou seja, o consumidor também está pagando mais caro essa uhum. conta da ineficiência que houve lá no passado, né? Hoje, para a pessoa física ter acesso à rede de benefícios que ela tinha antigamente, ela tem que pagar muito mais. Muito caro. Sem contar o descredenciamento que acontece de força unilateral, muitas Sim, vezes, né? Eu não te quero mais no meu é. convênio. O governo também tem um papel importante nisso, né, Danilo? Assim, tipo, a regulamentação no nosso setor, ela é muito instável, né? A gente não falou aqui de governo, né? Mas eu vejo assim, qualquer empresa, né, de grande porte ou plano de saúde, a gente vê muita instabilidade, né? O que a gente fala de insegurança jurídica. Uma Exatamente. hora tem que pagar tudo, outra hora não tem. Aí um cara entra com uma liminar, aí tem a judicialização. Então, é um sistema complexo para a gente gerir, né? Mas no final, é o que a gente estava falando, o cobertor é o mesmo, né? Então, você paga R$ 100 do teu plano de saúde, se você quiser ter todos os atendimentos por R$ 100, vai ser difícil a operadora conseguir te atender. Vai ser difícil o hospital conseguir prestar esse serviço, né, para o plano por aquele valor que está negociado. Então, acho que os pacotes têm assim, uma função importante em cima disso, né, porque eles dão também uma responsabilidade para o hospital. Então, ou Uhum. seja, olha, para esse tipo de cirurgia eu te pago 10 mil. Bicho, o paciente é teu, cuida dele aí. Porque eu sou operador, eu não posso ficar cuidando do paciente a vida inteira se você não me dá um respaldo de que vai ter uma solução para ele, né? Então, acho que cara, assim, o cobertor para todo mundo, buraco mais embaixo, todo mundo tem que sentar. Uma hora a gente vai ter que ter transparência nesse negócio da indústria falar: olha, eu estava com 30% de margem, vou reduzir para 20% para a gente fazer um negócio. O hospital falar: olha, eu tinha isso aqui, se você fizer essa logística mais integrada e me entregar o produto no timing que eu quero, reduz o meu custo, então vamos fazer essa parceria. Chama a fonte pagadora e fala: olha, vamos negociar. Porque antigamente tinha muito medo, né, da Sim, indústria dar esse bypass no hospital, né? Você lembra daquelas. exato. Eu sou ainda da época É, da Simpro, daquelas tabelas de preço, né? Que a gente nunca perfeito. conseguiu colocar na indústria de medical device, assim como tem na farma. Mas assim, era um negócio que o cara ia lá e colocava na Simpra um valor enorme do produto para o hospital poder repassar aquilo para o Sim. convênio e ganhar aquele dinheiro e fazer parte da receita dele também, né? Então, esse negócio precisa ser transparente, ó. Vamos chegar, vamos chamar a indústria, hospital, fonte pagadora, vamos negociar para esse pacote de determinado procedimento ou cirurgia, que aí a gente consegue ser transparente e todo mundo ganhar. Porque se ficar um querendo puxar o tapete do outro e ganhar, como eu falei, o cobertor é um só, né? Então, Exato. cobre a cabeça, descobre o pé, como a gente fala aí, né? Sempre isso. Não, perfeito essa visão de governo mais ativo ajudando a regular. Eu vejo que o problema é tão complexo que o governo ele tá esperando alguma coisa maior acontecer para ele intervir. Ninguém tem uma solução pronta ainda Uhum. e tá todo mundo assim, deixa eu me consolidar aqui, deixa eu resolver o meu. É aquela história do duas pessoas andando na floresta e encontram um leão. Hum. Né? Aí um olha pro outro e fala assim: Nossa, a gente tem que correr. Falou: Não, eu só tenho que correr mais do que você. Porque o leão vai pegar só um. É mais ou menos o que tá acontecendo. Todo mundo tá se segurando, Hum. esperando o primeiro quebrar pra alguma coisa mudar. E isso É, é complexo, é perigoso. Mas queria trazer uma pauta mais positiva aqui também para o nosso é. mercado, para o nosso podcast, porque o mercado da saúde, por outro lado, ele é admirável, ele é espetacular, né? E realmente salva vidas e a tecnologia está acelerando muito, Sim. muito essa questão da robótica, a inteligência artificial, nanotecnologia. E a Íntegra tá num mercado, um dos mercados da Íntegra, é algo que eu sou fascinado porque eu vejo muita evolução, que é essa parte da recuperação celular, Uhum. tratamento de feridas, tela, matriz dérmica. Uhum. Pode falar sobre isso, mas pode falar também de outros setores. Você como um executivo aí antenado, que tecnologia você tem visto, algo legal que você participou, que você acha que realmente vai fazer a diferença no mercado da saúde? Qualquer tecnologia ou qualquer iniciativa que você acha que vai ser a nova robótica ou vai ser a Uhum. nova febre do momento? É. Bom, assim, difícil dizer, né? As indústrias investem muito, né, nessa questão de desenvolvimento do mercado.
Acho que hoje em dia, nessa questão do IA, tem contribuído muito, principalmente na parte de diagnóstico hoje em dia, né? Tem ajudado muito o médico, Uhum. né? Para poder tomar uma decisão melhor naquele procedimento, às vezes um procedimento, né, Sim. de alto risco ali, né? O médico também tem as inseguranças dele lá na ponta, né? Os pacientes estão ficando mais velhos, né? Então a tecnologia tem ajudado hoje em dia você faz cirurgia de joelho em paciente de 90 anos que é atleta, 80 e tantos anos, atleta, né? Uhum. Então mudou muito esse conceito, né? Então acho que tudo isso tem contribuído muito, né? A indústria desenvolvendo novas tecnologias, o pessoal ficando mais velho, mais tendo mais respaldo na área de desenvolvimento, mas assim, não vejo nada muito transformador, né, a não ser realmente a parte de IA, né, que vem, assim, evoluindo demais dentro do mercado da saúde, né, para ajudar a ter um procedimento mais seguro, né, e a gente revolucionar esse mercado lá na frente. Então, o médico tem que, né, também se atualizar, né, a indústria está se atualizando, as sociedades têm que se organizar, né, os médicos também estão operando, né, como você falou da robótica. Hoje em dia, um médico de 80 anos pode fazer uma cirurgia. Antigamente ele já não Exato. conseguia, né? Que a mão já não estava tão segura para fazer um procedimento, às vezes delicado. A robótica revolucionou, né? Hoje, uma cirurgia urológica, por exemplo, de próstata, esse tipo de coisa, o robô faz com uma precisão que nenhum médico consegue fazer, né? Então, isso vai continuar evolucionando. A gente tem visto essa questão de entrar robô para coluna, para cérebro, para as outras áreas do corpo, né? Onde exige uma precisão. Isso acho que continua. E como é que fica essa parte do hall da ANS? Por quê? Eu vejo muito produto legal chegando. Olha, eu tenho aqui um curativo diferente, eu tenho aqui uma tela diferente, eu tenho aqui um produto, uma manta térmica que vai melhorar, tem aqui um produto que vai melhorar a vida do anestesista. Tem vários produtos complementares e tecnologias complementares que entram nessa questão da linha até onde eu consigo trazer essas tecnologias complementares de segurança, qualidade para dentro do hall da ANS e Uhum. mostrando, né, o benefício delas, ou até onde essas tecnologias elas esbarram nessa questão e se tornam aqueles extras. Ah, se você quiser, você paga no particular mais 2, 3, 4, 5 mil Uhum. para ter esse benefício. Porque tem muito produto nessa categoria de startups, de grandes empreendedores que tem o produto, mas não tem o preço às vezes, ou Uhum. não tem essa forma de entrar no hall da ANS de uma maneira Uhum. mais profissional ou mais estruturada. Como é que É. você vê essa parte do negócio? De novo a gente volta nessa questão do governo e da instabilidade, né? Então acho que o processo como um todo de aprovação de novas tecnologias, ele ainda é muito antigo, muito arcaico. Acho que melhorou muito, Uhum. né, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, principalmente a pandemia, acho que evolucionou bastante essa questão de entrada de novas tecnologias, né, para salvar vidas. Mas de verdade ainda eu acho que a gente está muito longe ainda, né? Então as indústrias demoram anos, cara, para poder lançar a tecnologia. Você vê, o registro de um produto melhorou? Melhorou, mas ainda um Sim. produto, né, demora 2 anos para chegar no Brasil, uma tecnologia, às vezes, que poderia estar antes aqui. A questão do custo também, né? De novo, né? Eu sei que os orçamentos são limitados, né? O dinheiro é limitado para todo mundo, então muitas vezes a indústria desenvolve, mas não consegue colocar da mesma velocidade que ela consegue colocar nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais desenvolvidos, né? Tomando em conta que ainda a gente é um país emergente, né? Então tem essa dificuldade, sim, de introdução de novas tecnologias. Eu acho que tem um caminho vasto aí pela frente, né? A gente tem aí essa questão tributária que vai mudar muito ainda o mercado daqui a pouco, né? Porque vai afetar de novo o preço, o custo, tudo isso vai ter que ser reestudado. Ainda não tem muita clareza sobre como isso vai funcionar Uhum. no setor privado ou no setor público, mas eu creio que a instabilidade governamental poderia melhorar muito, né? A gente passa por muitos ministros da saúde, muito curto prazo, né? Essa questão de longo prazo, a gente esquece muito no Brasil, né? Não tem um trabalho de longo prazo para poder estabelecer um pouco mais de segurança jurídica para as companhias ajudarem na introdução de novas tecnologias, que eu vejo muito positivo. Eu vou fazer até um parênteses, né, sobre essa insegurança jurídica. Esse ano a gente teve o exemplo da desoneração da folha, Pois é. que é algo que, por mais que o governo diga que foi um erro, né, que tirou ali do governo 8, 9 bilhões de arrecadação, é algo que as indústrias já contam com isso, as Uhum, empresas já contam com isso. uhum, E aí, num belo mês,
uma canetada, volta. Em um mês, não. Agora não tem mais exoneração. Esse mês vai pagar integral. Hum. Como assim? Então. Que mensagem a gente passa para o investidor estrangeiro, para o investidor nacional? Uhum. Como é que eu vou investir amanhã se uma lei pode cair com uma canetada e me dar aqui um prejuízo milionário, dependendo do setor, se você volta a desoneração da folha, Uhum. acaba com o negócio, né? É. Isso reflete. Sim, demais. O próprio ICMS, né? Aquele convênio ICMS de 99 lá que a gente fala, né? Toda vez que vai vencer é uma dificuldade tremenda, né? Porque a indústria também não sabe se de hoje para amanhã o produto dela vai crescer 20, 30% o custo, porque o governo resolveu tirar um benefício que estava há 20 Perfeito. anos, né? Então, essa instabilidade, né, de curto prazo para longo prazo que eu falo, acho que isso o governo poderia trabalhar um pouco melhor, né? Essa mudança de governo, mudança de. É positiva a mudança, sim, é preciso, mas ela precisa ser feita com um pouco mais de previsibilidade futura, né? Tanto para o empresário, ser empresário, você sabe como é difícil ser empresário e investir nesse país aqui, é uma situação complicada, né? E se você não tem essa previsibilidade, do mesmo jeito que você está falando dos hospitais, de ter a previsibilidade do plano de saúde, o empresário também precisa ter previsibilidade. Senão, né, amanhã é um mundo de gente É demitido, isso aí. é o que você falou, as pessoas que estão entrando no setor saúde, que é um setor super interessante, como é que você traz o jovem e atrai ele para, né, para você formar, principalmente o pessoal de OPME, que a gente brinca, né, que ainda é um bicho ainda diferente dentro do negócio da saúde, né? Porque ele é muito diverso, né? Cada um tem um meandro ali que ele tem que tratar de Perfeito. forma diferente do outro. Então, como trazer esse, né, profissional jovem para dentro desse mercado, dizer que isso aqui é estável, que ele tem uma carreira de futuro para trabalhar, é sempre em cima dessa insegurança que a gente precisa agir mais a longo prazo, na minha opinião, né? Você falou algo muito interessante, porque eu fico pensando isso no jovem, né? Que entra no mercado da saúde. Hoje o mercado da saúde, vou usar um eufemismo aqui, ele não é tão sexy mais quanto outros mercados, Sim. né? Porque o mercado da saúde é isso, ele não está demonstrando aqui um plano de carreira, muitas vezes, ou uma tecnologia, continua preso em burocracia, em questões muito manuais. Então, imagina um jovem que ele entra no OPME, que ainda é um segmento. Ele olha para o lado, vê o amigo dele no segmento automotivo, o outro no varejo, o outro na moda, o outro na internet e ele ali na saúde. Extremamente regulado, um marketing mais tradicional. Como a gente desenvolve novos profissionais com novas cabeças que não só repitam os mesmos vícios, né, Uhum, de quem já está aí. uhum. E muitas pessoas, Valdevir, assim, eu recebo muito realmente mensagem assim de dois perfis aqui. Vendedores júnior que estão começando e assistem para pegar insights Uhum. e pessoal de hospital. Poxa, legal saber como é que funciona a indústria. Eu tô aqui no hospital, minha formação não é essa, mas eu tô aqui. Então, como um country manager, como né, um executivo já com uma carreira consolidada e agora com esse novo desafio, como é que você, agora um parênteses falando de Valdevir, né, Aham. pessoa, e que se pudesse mentorar novos profissionais, quais dicas você daria para essa audiência que nos assiste hoje? Eu começo por onde? O que que eu estudo? Qual é a ordem de prioridade para ter uma carreira sólida nesse Uhum. mercado? Cara, eu acho que a carreira da gente, né, a gente começa muito cedo, lá com 17, 18 anos, ter que definir, né, a Uhum. faculdade para onde você vai, né? De verdade, eu acho que a gente não tem maturidade ainda suficiente para definir a nossa carreira nessa idade, né? Com o passar do tempo, você vai migrando, né? Que a gente tem falado desse negócio da carreira Sim. migrar de um lado para o outro, você faz engenharia e vai trabalhar não sei onde, você faz administração e vai trabalhar em outro negócio depois, ou vai empreender, né? Eu acho importante que o jovem tenha consciência de que ele precisa aprender sempre, né? Então, aprender é o que vai fazer ele ter sucesso lá na frente. Ele não pode deixar de estudar, não pode deixar de querer evoluir, né? Porque se o cara, né, tem um emprego ali no começo, acha um estágio, vamos falar, numa empresa qualquer, e aí ele acha que aquilo lá tá bom para ele, ele já ganha aquele valorzinho ali, ele não pensa mais adiante, né? Eu acho difícil ele se formar para outras coisas. Dentro do nosso mundo, acho que as indústrias têm feito um trabalho bastante bacana, aí, né? Principalmente as empresas grandes, né? Ela tem muito
essa parte do treinamento interno também, não só a parte de treinamento educacional para a parte médica, mas tem muito a parte que a gente chama de soft skills interno, né? Sim. A gente está falando do perfil do vendedor. Eu mesmo, nossa, fiz muito treinamento de vendedor, né, ao longo da minha carreira aí, para tentar mudar esse perfil, né? Trazer o vendedor deste ponto para este ponto, educar ele mais tecnicamente. Tinha provas, hoje em dia você tem prova para vendedor, né? O Uhum. vendedor entra na área da É saúde. verdade, não são fáceis. Não, cara, você tem que tirar a nota 7, 8 ali, é complicadíssimo às vezes, né? Para o cara tem que realmente estudar e Uhum. aprender. Então, para o jovem que quer ingressar no mercado da saúde, eu diria, tenha a mente aberta sempre para aprender, né? É um mercado ainda atrativo, né? Porque você está falando, o mercado automotivo tal, é um regulador, sim, balizador, né? Principalmente, né? Que a gente chama do PIB brasileiro, né? Mas o mercado da saúde tem um papel fundamental. A saúde não vai amanhã, né? Falar, Não. olha, ninguém mais vai ficar doente. Em termos de resiliência, é o maior mercado que Maior existe. mercado e mais estável, né? Porque Exato. assim, o número de doentes continua. Tende Você a está aumentar. falando a Redditor vai criar mais não sei quantos mil leitos. Por quê? Porque tem muita gente na fila ainda, muita gente Exatamente. precisando ser tratada, né? E esse negócio vai continuar a vida inteira. O População envelhecimento da envelhecimento, população está mais rápido do que o esperado. mais E por mais que a gente rápido. envelheça com mais saúde, as pessoas mais idosas precisam de mais acompanhamento médico. Cara, não tem como, né? Você vai ficando mais velho. Falo por mim mesmo, né? Você acorda num dia não muito bom, com a dor no joelho, uma dor nas costas, né? Então, você sempre tem essa questão que Sim. você precisa tratar. Por mais que você se alimente bem, por mais que você faça exercício, né? Por mais que você tente controlar melhor a sua vida, né? Então, a população mais idosa necessita de cuidado médico, não tem como. Então, o mercado médico ele é um mercado muito estável comparado com os demais. Talvez ele não seja tão sexy como você falou, né? Pela questão da remuneração. Hoje em dia, mercado financeiro, ou, assim, É. né, paga assim valores TI. que trazem os caras, né, para um negócio e falar, pô, aqui eu vou ganhar tanto e aqui eu vou ganhar menos. Mas, né, tem muita instabilidade de um lado e mais estabilidade do outro. Então, o jovem acho que precisa olhar para isso também. A chance de você ter uma carreira sólida, linear, no mercado da saúde, se você seguir o caminho certo, ela é muito maior. Sim, a maioria das pessoas que você conversa aqui, né, você pode É, ver, são pessoas que estão há 20, 30 anos dentro do mercado, né? Às vezes migraram de uma área para a uhum, saúde e dali eles não saem mais, porque eles verdade. vão, pegam, né, e vão seguindo o fluxo para frente dentro da mesma E área. aí, Valdir, eu vou fazer uma pergunta inédita pra você, porque eu acho que o episódio nos levou a isso. Uhum, A gente fala sempre aqui do jovem. sim, E pro executivo sênior, que precisa se atualizar, que precisa pensar diferente, que às vezes precisa fazer um turnaround na vida profissional e pessoal. sim. O que você fala pra esse cara? É, também eu acho uma dificuldade, né? Ainda aqui no país, aqui ainda no Brasil, né? Ainda a gente tem essa questão do etarismo muito forte ainda no mercado de trabalho, né? Eu vejo muitas empresas, né, diminuindo assim a idade média, né, Uhum, dos profissionais, porque o profissional fica mais velho, ele começa a ganhar mais, a empresa precisa também cortar custo, né? Então perfeito. começa a tirar, tirar, tirar. E aí, quando você vê, o número de jovens está aumentando cada vez mais, o que é bom. Mas, por outro lado, né, como a gente está vivendo mais, a gente trabalha mais também, né? Então, eu vou fazer 60 anos agora e não tenho a mínima perspectiva de parar dos próximos 10 ou Tá 20 bem. anos. Tô Vontade super, de né? trabalhar, isso aí. Não, vontade É. e, sabe, ânimo para fazer coisas novas, para contribuir de alguma maneira com a sociedade também, né? Então, acho que também o mais velho tem que seguir o mesmo caminho, tem que estar sempre aprendendo, tem que estar com disposição, não Uhum. pode chegar ali com 60 anos, 50 e poucos anos e achar, pô, agora eu vou me aposentar e parei, né? Eu acho que ele tem que ter um propósito de vida também, sabendo que ele vai viver até os 80, 90, né? Precisa estender um pouco Isso mais aí. essa animosidade E dele. você falou muito importante, que é a juniorização do mercado. O jovem tem que ter espaço, mas o mix é importante. Isso aconteceu na área da publicidade. Aquelas grandes agências de marketing com os grandes publicitários, acabou. Uhum. A publicidade foi juniorizando, juniorizando, e hoje muitas agências são simplesmente fazedoras de layout, fazedoras de propaganda, fazedoras de panfleto, Uhum. de Instagram. Uhum. Perdeu-se aquela grande seniorização das Washington Oliveto, Sim. Zanguanais, de ter Uhum. as grandes ideias, Uhum. né? E o mercado da saúde, por carregar
uma base tecnológica, uma responsabilidade com vidas, ele não pode se dar o direito de somente juniorizar. Não, não, Mas o com executivo certeza. sênior também tem que fazer o papel dele. Tem sim, tem sim, e é como você falou, né? Eu acho que esse mix é importante, né? Você deixar o profissional mais velho e trazer a experiência para o jovem, como você também trazer o jovem e dar mais agilidade para o mais velho. Perfeito. Como a gente falou, né? O mais velho, que se ele quiser se acomodar e ficar ali, já estou aqui há 15 anos nesse cargo, daqui eu não vou sair mais. Aí, né, vai Perfeito. acontecer uma mudança que qualquer hora vai impactar. Então ele precisa ficar esperto com isso, aprender com o jovem também, ter a cabeça aberta para aprender com o jovem, e o jovem também não achar que aquele mais velho está lá estacionado. Ele traz muita experiência que é bom para a carreira dele no futuro, né? O mix é super importante, na minha opinião. Valdevir, muito legal. Acho que, para você que está assistindo, esse foi o primeiro episódio sem a pauta aqui do papel, porque eu esqueci na minha casa. Então eu falei, Valdevir, a gente vai falar sem pauta e eu gostei muito do resultado. Acho que ficou ainda mais espontâneo, a gente conseguiu extrair ainda mais informações sutis que quem ganha nisso é a nossa audiência que ficou até o final. Eu vou fazer agora um bate-bola contigo, eu falo uma palavra, você responde uma palavra ou frase que vem na sua cabeça, Tá bom. pra gente sintetizar muitos dos conteúdos que a gente falou aqui hoje, tá? Valdevir, você falou algo importante por conta própria, eu acho que é importante, vou começar por ele. Governo. Cara, para mim a palavra é instabilidade de governo. Eu sempre relaciono a isso por conta dessas questões de instabilidade jurídica que a gente fala. Fontes pagadoras, convênios. Olha, eu acho importante, né? E é um player muito importante na cadeia. Através deles é que a gente consegue fazer uma melhoria na saúde. Logística, Fundamental. distribuidores, Prioridade, né? Para aquelas negócios que a gente acha que no final o distribuidor é só um empecilho e, como eu falei, eu não sou a favor de negócio direto e indireto. Acho o distribuidor muito importante na cadeia de suprimento do hospital. gestão de pessoas Fundamental. e OPME. Olha, o negócio, né, um bicho diferente para a gente cuidar, né? Acho que OPME dentro do hospital, né? Como a gente falou muitas vezes, um gás pode parar um hospital, imagina um OPME, né? Um OPME para uma vida. Então, acho que é um negócio importante, né? E fundamental para a gente continuar esse bate-papo, né? E queria até, né, te agradecer, né? Não sei se a gente já chegou no final ou não, mas agradecer e dizer para o público que essa iniciativa, né, de trazer mais conhecimento do setor OPME para dentro de um podcast, dividir isso, dividir conhecimento é fundamental. Então, parabéns para a tua iniciativa, que para a gente é muito bom também participar. Eu acho que tem dividido de uma forma muito honesta o conteúdo, desmistificando alguns paradigmas. Valdevir, chegamos sim ao final, queria te agradecer imensamente a sua presença, né? Um executivo realmente com uma história muito bonita para contar aqui. Acho que a gente abraçou um pouquinho de cada coisa. Sucesso nesse novo desafio na íntegra. Se quiser deixar inclusive seu LinkedIn para quem quiser te seguir aí, trocar uma ideia de negócio, fica à vontade. Então, LinkedIn, Valdevir Aquino, né? Um nome diferente, né? Mas Hum. estou lá. Então, é só procurar por lá e tem meus telefones de contato e tudo mais. E estou à disposição aí para voltar aqui bater papo. Você devia pensar em fazer um negócio comunitário aqui, com 3, 4, 5 outros profissionais Uma mesa diferentes, redonda. diferentes setores, né? Eu tô com Então, uma acho que ideia para isso ano é que vem, eu bacana. vou depois, não vou contar agora, mas se der certo vai ser bem legal. Queria estar no centro da onde acontece a coisa, fazendo um ao vivo. Muito joia. Legal. Parabéns. Pessoal, siga a gente, compartilha, comenta, curta, como eu falei no começo do episódio. Conteúdo é bom, mas com engajamento é ainda melhor. E até o próximo episódio do OPMcast da LogMed. Um abraço.